Professor, você sabe como ficaram as regras para sua aposentadoria após a reforma? Pois bem, ao longo desse vídeo nós iremos falar sobre isso de uma forma bem descomplicada para que você consiga entender de que forma você vai chegar na sua aposentadoria. Meu nome é Karine Costa, eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Os professores, eles sempre tiveram condições diferenciadas para a aposentadoria. Normalmente, eles são profissionais que se aposentam mais cedo. Esse bônus, ele é um bônus de 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. Então, mas será que todos os professores têm direito a essa redução, a esse bônus de 5 anos a menos, tanto na idade como no tempo de contribuição? Na verdade, não. Apenas os professores que trabalham no ensino básico de educação, que é o ensino infantil, fundamental e médio, eles terão essa redução. Então, e como ficaram os professores universitários? Bem, os professores universitários, infelizmente, saíram desse público e porque eles não fazem parte do ensino básico de educação. Eles estão atuando no ensino superior. Outro ponto importante nessas condições diferenciadas é que o professor ele deve atuar exclusivamente em funções do magistério, ou seja, aquele professor da sala de aula, tá? Mas sempre tem uma pergunta muito recorrente aqui no escritório. Mas somente o professor que está na sala de aula, ele vai ter direito a esses requisitos diferenciados? Na verdade, não, tá? O professor de carreira que estiver atuando como coordenador, orientador, diretor de escola, em algum tipo de assessoramento, também é considerado em função do magistério. Então, depois de saber quem tem direito, qual professor que tem direito a essa condição diferenciada de aposentadoria, a gente pode começar a falar sobre os requisitos necessários. Também é importante lembrar que nós vamos abordar aqui sobre os professores que estão vinculados ao regime geral de previdência, que é aquele vinculado ao INSS, tá? Por quê? Porque professores da União, estados e municípios, eles seguem o seu regime próprio de previdência. Alguns municípios, eles não possuem regime próprio de previdência, como é o caso do nosso município de Imperatriz do Maranhão. Então, nesse caso, os professores vão seguir o regramento do regime geral de previdência, que é o regime vinculado ao INSS. Então, você que é professor de um município que ainda não tem o seu regime próprio, você vai seguir as regras que nós vamos tratar ao longo desse vídeo, porque vocês também estão vinculados ao regime geral de previdência social, que é o regime do INSS. Uma alteração significativa que houve nos requisitos para aposentadoria do professor é que antes da reforma não se exigia idade mínima e tão somente 30 anos de tempo de contribuição para o homem e 25 anos de tempo de contribuição para a mulher. Isso mudou depois da reforma de novembro de 2019. Um ponto importante que foi modificado após a reforma é exatamente em relação à idade. Antes da reforma da Previdência, não era necessário idade mínima para a aposentadoria do professor. Era necessário tão somente 30 anos de tempo de contribuição para o homem e 25 anos de tempo de contribuição para a mulher. Então, você, professor, que em 13/11/2019 cumpriu com esses requisitos, você pode se aposentar pelo regramento anterior à reforma, e é isso que nós chamamos de direito adquirido. Então, hoje, os requisitos necessários para a aposentadoria do professor são a idade mínima de 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher e 25 anos de tempo de contribuição para ambos. Homens e mulheres devem cumprir o tempo de 25 anos de tempo de contribuição, ou seja, 25 anos de exclusivo exercício da atividade do magistério. Mas esses requisitos são os requisitos da regra geral, da regra permanente, ou seja, para aqueles professores que não contribuíam antes da reforma. Para os professores que, à época da reforma, já estavam contribuindo, para esses, além do regramento permanente, existem as regras de transição. O que são essas regras de transição? São regras que foram feitas para todos aqueles que estavam contribuindo antes da reforma e que estavam perto de se aposentar. E de forma que eles não ficassem prejudicados, então foram criadas regras específicas
para que eles possam se enquadrar de uma forma melhor na reforma. Esses requisitos que eu acabei de falar são os requisitos da regra permanente, ou seja, são os requisitos para as pessoas que não contribuíam antes da reforma, que começaram a contribuir a partir da reforma. Para as pessoas que à época da reforma já estavam contribuindo, foram feitas regras de transição. Essas regras de transição, elas têm a finalidade de garantir que quem já estava contribuindo à época da reforma e que já estava próximo de se aposentar, possa ter uma regra mais justa dentro desse novo regramento. Ou seja, são condições diferenciadas para quem já estava contribuindo à época da reforma. São 3 as regras de transição que são aplicadas aos professores: a regra dos pontos, a regra do pedágio de 100% e a regra da idade progressiva. Em todas essas regras, leva em consideração idade mínima e tempo de contribuição. Para que esse vídeo não fique tão extenso, nós faremos um outro vídeo abordando exclusivamente as regras de transição para o professor. E por fim, que eu acho que é o tema mais esperado, como se calcula o valor de benefício para os professores. Bom, nesse quesito não existe diferenciação em relação aos outros segurados do regime geral. O professor segue a mesma regra de apuração do benefício. Como se dá a apuração do valor de benefício? A apuração é feita com base na média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 até a data do pedido da aposentadoria. É aplicado um fator de 60% sobre a média e a partir daí mais 2% a cada ano excedente a 15 anos se mulher e a 20 anos se homem. O objetivo desse conteúdo foi mostrar para você, professor, quais são os requisitos necessários para que você alcance a sua aposentadoria e também deixar claro para você de que forma vai ser calculado o valor do seu benefício. Existem regras de transição, hoje existe o quesito da idade mínima a ser cumprido. E a partir de agora você já pode começar a planejar com mais conhecimento a sua aposentadoria. Então, professor, já ficou bem claro que existiram algumas mudanças e mudanças significativas, a exemplo do requisito da idade mínima para homens e para mulheres. Com isso, é necessário que você faça um acompanhamento com um especialista da sua confiança, um advogado previdenciarista que possa lhe orientar no melhor caminho a ser seguido, inclusive se beneficiar das regras de transição, de forma que você possa alcançar o melhor benefício possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem e também ativem as notificações.